Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui é o cantor e evangelista Victor. Nessa tarde maravilhosa de terça-feira, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a nossa vida, possa nos dar o que precisamos, possa nos dar o alimento, possa nos dar o nosso teto, a nossa moradia, tudo o que nós precisamos. Antes de eu iniciar, gostaria a todos que deixassem um like, ativassem o sininho de notificação e compartilhassem meu vídeo para o máximo e máximo de pessoas, para que todos aprendam da palavra do amor de Deus que está nas santas escrituras sagradas. E compartilhassem meu vídeo no seu grupo de igrejas, familiares, amigos, para que a graça de Deus se expanda e milhões e milhares de pessoas salvem-se para o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a morte. Ainda há solução mesmo na morte? Ainda há esperança mesmo na morte? Ainda há saída mesmo na morte? Hoje nós vamos aprender mais. A morte, ela não é o fim. Hoje nós vamos aprender isso na palavra de Deus, nas santas escrituras sagradas. Mas antes de eu iniciar, como eu falei no início do vídeo, deixem o like, ative o sininho de notificação, compartilhe meu vídeo para seus amigos próximos, familiares de igreja, trabalho, etc. Para que a graça e a amorosa graça de Cristo alcance e salve pessoas para o reino de Deus. Te convido nesse momento a juntos curvarmos nossas frontes e falarmos com o nosso Deus. Oremos. Pai Celeste de amor, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo cuidado, pela proteção, pelo teu infinito amor por cada um de nós. Nós somos imerecedores da tua graça. Nós somos imerecedores do teu amor. Mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcança, Senhor. Que nessa tarde nós possamos ouvir a tua voz através da Bíblia, através da tua palavra, que nos salvas, que nos educa, que nos dá conselhos, que nos livra do mal e que nos salvas para o teu reino, Senhor. Que eu possa ser instrumento apenas usado em tuas mãos para transmitir a tua palavra e que a tua graça, o teu amor esteja conosco todos os dias. São essas bênçãos que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Continuando. A morte é o oposto da vida. É o retorno do homem ao que era antes. Que Deus lhe soprasse o fôlego de vida. Morte é a retirada da vida e tudo quanto ela implica. Na morte não há nem pensamento, nem consciência. Vida sugere atividade. Na morte a atividade cessa. Na morte é cortada toda a relação com a vida. Quando os mortos acordarão? Quando os mortos acordarão? É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os nossos queridos que a morte levou não dormirão para sempre. Deus ressuscitará os justos dos mortos. Os justos mortos. O que é a morte? Você já parou para pensar? O que é a morte? Será que é apenas a retirada da nossa vida que Deus permite? Você vai aprender hoje. Você vai tirar suas dúvidas através da palavra de Deus. Muitas das vezes nos desesperamos,
muitas das vezes perdemos a esperança, mas é nesse exato momento em que muitas das vezes perdemos nossos familiares, não conseguimos entender, é que Deus trabalha, é que Deus tem um plano, é que Deus quer o melhor para nós. E às vezes nós não enxergamos isso. Deus, ele trabalha. Não importa, seja na morte, seja na vida espiritual, seja no trabalho, seja em qualquer outra área. Deus, ele trabalha e continuará trabalhando na minha e na tua vida. Não importa as circunstâncias da vida. Ele é Deus. E o pó volte à terra como era. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos pensar e analisar uma coisa. Nós somos templo do Espírito Santo. Este corpo, ele não me pertence. Ele não te pertence. Ele pertence a Deus. Assim como Deus lá no Éden, ele fez nós do pó da terra, do barro. Soprou nas nossas narinas. E quando ele soprou nas nossas narinas, nós pudéssemos ser almas viventes. Nós vamos voltar ao que era antes. Deus, ele faz o melhor para os seres humanos. Ele faz o melhor por nós. Ele quer o melhor de nós. Muitas das vezes ele permite que isso aconteça para te alcançar, para te trazer de volta, para acender a esperança no teu coração e te falar que você precisa voltar, que você precisa voltar ao primeiro amor. Ele usa meios, não é só a morte. Ele usa pessoas, ele usa o Espírito Santo para falar contigo. Ele usa tudo para te alcançar. Em João, capítulo 11, do versículo 11 ao 13, nos dá um vislumbre do que Jesus compara à morte. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Jesus compara a morte com o sono. Quando nós morremos, quando Jesus retira a nossa vida, ele não retira porque a vida dele apenas permite, nós apenas estamos descansando das nossas obras, das nossas fadigas. Deus permite que situações assim aconteçam para nos dar esperança de que nem todos nós um dia dormiremos, mas um dia acordaremos na ressurreição gloriosa de Cristo e seremos transformados, mente, espírito, alma, coração, tudo isso vai ser transformado. Quando nós ressuscitarmos, nós não vamos ser as mesmas pessoas de antes. Nós não vamos ser o mesmo ser humano de antes. Pecaminoso, cheio de falhas, cheio de imperfeições. Mas nós seremos transformados por Jesus. Seremos novas criaturas. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Nos fala o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A minha alma. A alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Jesus, quando fala aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ele fala que meu corpo, o corpo de todos, nós somos uma alma. Eu e você somos uma alma que estamos vivos. Quando nós morremos, essa alma ela volta para Deus. E fala que Deus está falando aqui que por muitas das vezes nossas escolhas, nossos caminhos fazem-nos nós perdermos a nossa salvação e também perdermos a nossa vida. Por isso que fala que a alma que pecar, essa morrerá. Cristo está falando da naturalidade pecaminosa que nós temos. Se desinclinar para fazer coisas erradas. Mas eu posso dizer uma coisa com convicção. A morte não é o fim. A morte não é aquilo que acabou. Já era, não tem mais jeito. A morte é para te dar descanso e também esperança. De saber que morrer é lucro para Deus, para nós também. Mas morrer sem Ele não é. Quando isso acontece, nós ficamos tristes. Nós tentamos entender por que meu familiar morreu, por que isso aconteceu, por que isso, vários porquês ficam na nossa mente. Mas quando descansamos, a salvação já chegou a nós. A salvação já alcançou a nossa vida. E quando nós voltarmos, quando Jesus voltar, eu e você seremos transformados. Caráter, mente, espírito, tudo isso vai ser novo. E como está falando aqui, vou explicar mais melhor para vocês detalhadamente. Pó, mais fôlego de vida, alma vivente, como eu acabei de falar, somos nós. Ao criar o homem, Deus formou o seu corpo do pó da terra. A forma humana estava perdida, porém inanimada. Então Deus soprou naquela forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se a ser um ser vivente, tornou-se um ser vivo e inteligente. O homem tornou-se alma vivente, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ao morrer o homem, o fôlego da vida ou espírito, princípio de vida que Deus dá ao homem e aos animais, voltam ao grande autor da vida, tendo vindo de Deus, a ele pertence. A vida, ela é de Deus. A alma, ela é de Deus. Quando nós morremos, o fôlego de vida volta a ele, porque ele que é o dono da vida, ele que nos deu a vida. É muito difícil perder alguém, acompanhar o enterro, o funeral de uma pessoa a quem você amava muito. Na realidade, a morte não agrada a ninguém. Ela separa as pessoas. Quando Paulo escreveu sua carta aos Tessalonicenses, ele deu um conselho muito precioso para você hoje. Eu não quero que vocês se entristeçam com respeito aos que já dormem. Ele compara a morte. Ele compara a morte a um sono. E Deus não se preocupa quando alguém dorme esse sono. Na Bíblia também existe uma promessa para os que dormem em Cristo, para os que entregaram sua vida, o seu coração, tudo que tem nas mãos do Senhor. Eles serão ressuscitados, ou seja, vão voltar a viver um dia chamados por Deus. Decisão para mim e para você nessa tarde. Creio que Deus é o autor da vida e que não existe vida após a morte. Creio que a esperança é Jesus e que por meio dele todos os justos mortos voltarão a viver na primeira ressurreição. A morte não é o fim.
A morte é apenas um sono. A morte é a esperança de que Cristo, naquele grande dia, quando retornar, vai te transformar e vai te dar a coroa da vida eterna. Que essa mensagem possa encher o teu coração de alegria, de esperança, de ânimo, de fortalecimento em Cristo, e que você nunca desista do Deus que pode fazer o impossível infinitamente mais por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo possa transformar o teu coração. Que o Espírito Santo possa continuar conosco até que Jesus volte em nossa geração. Quero orar por você, por sua família, por nós, para que nós, ao passarmos por momentos difíceis, nunca possamos esquecer que nós temos um Deus que pode todas as coisas fazer por cada um de nós. Curve sua fronte aí mesmo onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por o Senhor falar, assim como Lázaro morreu. O Senhor fazer a comparação de que a morte é um sono. Realmente é um sono, Pai, para nós descansarmos nossas fadigas, nossos sofrimentos, por meio de doença, por meio de outras coisas, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que a morte, ela é um processo, às vezes doloroso, mas é o melhor, porque nós descansamos de nossas obras, de nossos sofrimentos. E que quando o Senhor voltar, nós sabemos que o Senhor vai transformar a nossa mente e o nosso coração. E vamos ser imortais, vamos ser seres sem pecados, seres sem manchas, seres perfeitos, Senhor. Salve-nos para o teu reino. Que nunca possamos desistir dos teus caminhos. Que nunca possamos esquecer que o Senhor é o Deus que está ao nosso lado, ao nosso alcance, e que sempre nos protege e sempre está conosco. Nos salve para o teu reino nessa tarde. E possamos sempre ter esse amor por ti. São as bênçãos que eu te peço em nome do teu filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Amigos, até o próximo vídeo. Deixe um like, compartilhe e lembre-se, Maranata, aquele que morreu em breve virá e não tardará.